Bom, isso aí. Bom dia aí para quem entrou, né? Quem tá entrando. Tá quase todo mundo aí já, legal, né? O que que eu vou fazer hoje, então, com vocês, né? Eu falei que quem já tinha grupo já poderia colocar lá na planilha, mas ainda tem algumas pessoas que não tá em grupo, né? Então, o que que eu pref- preciso fazer agora com vocês, né? A gente finalizar essa formação de grupos aí. Então, quem não tiver, gente, vê aí com o pessoal que já tem, né? Então, acho que faltam 10 pessoas, né? Então, porque tem que ter 50 certinho. Então, faltam 10 pessoas. Então, vejam aí do grupo 1, né? Do grupo 3, que está em aberto, grupo 6. E ainda dá para formar um grupo inteiro, né? Então, quem quiser criar um grupo aí novo, pode criar, tá? Aí vocês veem aí o que fica melhor para vocês. Bom, enquanto isso, né, eu vou aproveitar que está praticamente todo mundo aí. Tem algumas pessoas que não fizeram o questionário 1, tá? O questionário 1, ele tem data limite para ser entregue hoje. Então não se esqueçam de fazer o questionário da semana passada, né? Porque na verdade esse questionário é da semana passada. Eu só coloco o prazo hoje para ter um tempo aí para vocês, né? Mas esse questionário já é relativo à semana passada, né? Semana 1, tá, gente? Então é esse questionário aqui que vocês precisam fazer, tá? Da semana 2, a gente vai ter uma entrega aí que vai ser relativa a esses grupos. Então, o que que eu fiz, né? Eu olhei lá na planilha que vocês colocaram os nomes, né? E aí eu fui adicionando vocês nos grupos dentro do próprio Moodle. Então, aqui no Moodle, né, vocês vão ver que tem lá o grupo 2, grupo 8, né? Então, algumas pessoas não estão em grupos. Eu vou atualizar isso depois da aula, né, aqui, para que vocês façam essa entrega da semana 2, que vai ser uma entrega teste, tá, gente? É só para vocês entenderem como vai ser as outras entregas das atividades. Por quê? Porque a gente vai ter entregas que vai depender do grupo que vocês estão, né? Então, essa entrega aqui, né, eu coloquei que somente membros de grupo podem fazer envio. Por quê? Porque aí um grupo precisa fazer só um envio, né? Quando vai ficar tudo igual para todo mundo, né? Quando um faz uma alteração, o grupo consegue ver a alteração que foi feita e tudo mais, tá? Então, por isso que precisa ter o grupo lá certinho, e aí eu colocar o grupo de vocês marcado lá no Moodle. Então veja aí quem que está faltando ainda, né? Agora o pessoal já colocou aqui. Ainda faltam alguns. Acho que falta. Não precisa ser feito agora, tá, gente? Também, se você quiser conversar ainda com as pessoas do grupo, aí ver se encaixa depois, tá? Não tem problema. Quem que tá faltando ainda, gente? Vocês querem conversar, falar aqui agora? O que que é? Ou querem conversar depois? De mais de um grupo? Ah, então te coloquei errado. Professor, o meu também tá assim. Ai, meu Deus. Professor, eu acho que tá todo mundo assim. Como? Acho, Ah, provavelmente. tá. Sabe o que acontece? Mas ele tá. Vocês conseguem fazer o envio. Ah, então peraí. Então acho que tá todo mundo assim, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que. Peraí, peraí. Não, não é aqui. Acho que é mais opções. É exatamente para isso que serve essa dinâmica hoje, tá, gente? Pra gente fazer certinho isso, para dar certo. Usuários, grupos. Então, porque existe esse grupo aqui. Agora,
Mas se você tirar esse grupo, não vai ser mais difícil reencaminhar as mensagens, e-mails? Não, porque o e-mail eu baixo do Siga, né? Então isso não tem nada a ver. Eu não uso isso daqui. Porque eu coloquei vocês nesses grupos aqui, né? Agora, o meu receio é que se eu removo vocês todos, consigo selecionar todo mundo. Deixa eu remover. Ver se eu consigo fazer isso. Pera aí. Teria problema. Vejam agora o que acontece. Ah, tá. É que esse grupo ele é criado automaticamente no... Professor, agora tá normal. Tá? Ah, então é isso. Aonde que eu vejo se o meu tá normal ou não, professor? Você tem que entrar na atividade aqui, ó. Aí vai estar escrito alguma mensagem aqui. Ah, é que eu tô pelo celular, então por isso que eu não tô conseguindo. Tá bom, então. Obrigado. Ah, tá. Nada. Tá, depois eu coloco, tá, esse pessoal que tá faltando. Pelo que eu tô vendo, ainda faltam, né, algumas pessoas aqui. Daqui no grupo 1, no grupo 3 ainda falta um, no grupo 6 e aqui no 10 ainda precisaria colocar mais um, né? Então, quem tiver faltando depois tem que se encaixar nesses grupos aí, tá, gente? Conversar com o pessoal aí, ou, né, se não tiver ainda encaixado, porque eu vou fazer isso depois da aula, né? Aí eu coloco aleatoriamente aqui, tá, gente? Aí eu vou colocar quem tiver sem grupo, eu mesmo vou encaixar ali. Consigo ver aqui, né? Porque eu vou criando os grupos aqui. E aí quem tiver sem grupo eu encaixo aí aleatoriamente também. Mas é só para vocês fazerem um teste, né, do funcionamento da atividade aí depois das próximas entregas, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, exatamente, né, o que a gente vai fazer nessa primeira dinâmica aí, que na verdade vai ficar para ser entregue ao longo da semana, tá? Não precisa ser agora na aula síncrona que vocês vão fazer, tá? Eu coloquei um link aqui de um site que tem datasheets, né, de mais variados componentes eletrônicos, não precisa ser só sensores, né? Aqui tem várias categorias, se vocês voltarem, né? Então tem resistores, capacitores, né? Tudo que vocês pensarem que é comunicação também, vários componentes, mas eu deixei o link já diretamente para os sensores. Então, aqui é um site que, por exemplo, vocês estão atrás de algum sensor específico, né? Vocês conseguem vir aqui procurar por esse número específico, né, do componente, e aí vocês conseguem achar o datasheet. Mas geralmente na loja que você está olhando para comprar, né, então que é o outro link que tem aqui, ele já tem os datasheets, tá? Então é mais para a gente agora se habituar a fazer isso, a ler o datasheet, a ver as características dos sensores, tá? Então é mais para vocês começarem a ter esse contato para quem ainda não teve, ok? Então aqui, por exemplo, né, eu vou entrar, sei lá, de luminosidade, por exemplo. Então, aqui a gente vai ter vários tipos de sensores, né? Esse sensor é um dos sensores que eu vou falar em aula ali. Então, é um sensor de luminosidade. Então, ele vai explicar mais ou menos, né, olha, cuja resistência varia de acordo com a intensidade da luz. Isso aqui é uma coisa que eu também explico, né? Que tem alguns tipos lá. E aí, geralmente, o que tem, né, quando a gente vai ver um sensor? A gente vai ter uma descrição, né, que ele é, mas também vai ter essas especificações. Então, geralmente tem alguma especificação do tamanho dele, porque às vezes você quer encaixar em algum lugar, né, você quer montar um instrumento, né, alguma coisa, e aí você precisa saber do tamanho, né, obviamente.
A tensão máxima que ele tem para alimentação, então aqui é bem alta, né? Ele pode ser alimentado aí com uma tensão alta. Potência máxima, às vezes, esse daqui não necessariamente é uma informação muito importante para esse tipo de sensor, né? Porque você não precisa alimentar ele com uma potência muito alta, então ele vai puxar pouca corrente ali, né? A gente está vendo aí. Não, aqui está errado, né? A temperatura de operação, né? Porque ele vai funcionar apenas nessa faixa de temperatura, então uma temperatura que você não vai colocar ele dentro de um forno, você não vai colocar ele dentro de um freezer, basicamente isso, né? Mas você consegue colocar ele numa temperatura ambiente, vai conseguir funcionar, né, num lugar frio, né, numa cidade que vai fazer frio, né, ou no qualquer lugar, né, do mundo, vamos dizer assim, praticamente, né, que tem essas temperaturas. Então, temperatura ambiente, ok? Esse espectro aqui, eu acredito que seja, porque como é um sensor de luminosidade, é o espectro deve ser o comprimento de onda, isso daqui, né, que ele vai pegar, vai funcionar, ok? Comprimento com os terminais, então aqui mais característica do tamanho dele, né? Então você vai conseguir colocar ele de uma distância de 32 milímetros, tá? Então aqui ele tem algumas relações. Então, como ele está falando, a resistência varia de acordo com a intensidade da luz. Então, quando está no escuro, ele tem 1 megaohm. E na resistência com luz, né? Então uma variação de 0 a 10, tá? Então, uma faixa de variação de 0 a 10 lux, que é uma medida de luz, ele vai estar entre 10 e 20 quiloohm. Por quê? Porque isso aqui vai depender da temperatura, vai depender de outras sensibilidades aí que ele tem, ok? Da umidade relativa do ar, às vezes também, tá? E isso, algumas dessas informações a gente pode encontrar no datasheet aqui dele. Esse datasheet é bem curto, na verdade. Geralmente a gente tem mais informações, né? Então, como eu falei, ó, o comprimento de onda que ele pega, tá vendo? A sensitividade relativa dele. Sir, tem como dar Ixi, um pouco de tá, zoom? peraí. Uhum. Melhorou? Muito. Uhum. Beleza. Então, Então, algumas coisas que ele vai ter algumas informações a mais aqui. Então, aqui a gente viu, né, aquelas informações principais estavam na descrição, certo? Eu não sei o que seria o gama, por exemplo, não sei como que isso aqui se refere ao sensoriamento, né, como que isso impacta, não sei o que é o gama, então eu teria que estudar. Então, a gente teria Então, isso daqui é uma das coisas que eu também queria comentar, né? Dependendo do sensor, ele vai ter características específicas dele, né? Então, o que esse gama significa? Aí teria que buscar essa informação sobre o que esse gama vai significar para o sensor, né? Para qual que é essa medida de luz, etc. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que está aberto o microfone. Então a gente consegue tirar algumas informações, né, daqui, ó, que ele fala o pico ocorre, né, no 540, mas olha, aqui ele já deu uma informação a mais que não está lá na descrição. E aí, na verdade, nos 25 graus acontece essa medida, né, a sensibilidade maior acontece para os 540 nanômetros, né, que aqui é a medida do comprimento de onda. Então ele tem essas variações aqui, né? Eu não sei o que seria esse CDS, CDSE também. Não sei se é alguma medida da luz também, de intensidade da luz. Então aqui, ó, tá vendo? De 1 a 10 ele tem essas variações da resistência. E essa faixa, então veja que não é uma coisa
linear, né, que é constante, vamos dizer assim. Ele tem uma faixa que essa resistência vai estar. Então, na verdade, assim, quando você medir e ele estiver em, vamos dizer aqui, em 10 quiloohms, né? Na verdade, você vai estar medindo uma faixa de luz que vai estar entre 7 lux, né? Até, sei lá, 25 lux, né? Então, você tem uma medida que, na verdade, varia bastante, né? Então, para que serve um sensor desse, né? Para que serve um sensor desse? É praticamente assim, abaixo de um determinado limite, você vai fazer um controle, você vai dar uma indicação que a luz está apagada. E acima de um certo limite, você vai dizer que a luz está acesa. A gente não vai ficar medindo, tem tantos lux, né? Por quê? Você tem uma variação muito grande, né? Muito difícil você falar qual é realmente a intensidade de luz que vai ter. Então, essas informações, é lógico que você consegue fazer mais ou menos isso, né? Pode colocar algumas faixas, às vezes, de funcionamento, né, e tal, mas não é muito utilizado para fazer uma medição muito precisa, né, muito refinada. Vai ser sim ou não. Está na faixa baixa, média ou alta, né? Você coloca limitantes aí para você indicar qual é a intensidade de luz que está ali, certo? Então, essas são algumas informações que a gente consegue tirar do datasheet, ok? Deixa eu voltar aqui pro... tá aqui, né? Então, por exemplo, temperatura e umidade, por exemplo, que é um que a gente pode usar bastante, aí, que é bem comum, que a gente vai ver vários tipos. Então, termistor, por exemplo, né? O termistor é um outro que a gente vai ver aí também na disciplina. Então, ó, a faixa de detecção dele, ele tem uma faixa de funcionamento. Então, o que significa que ele vai medir temperaturas de menos 55 graus Celsius até 125 graus Celsius. Ele tem um erro, uma tolerância aqui, né, de 1%. Então, a gente consegue ter algumas informações aqui. Mas no datasheet, a gente provavelmente vai encontrar muito mais informação, né? Então, olha aqui o tamanho dele, né, os comprimentos, então, que não tinham ali, né? Que mais que a gente pode ver aqui? Aqui são alguns tamanhos, tudo mais. Nanã. Então, aí, uma outra coisa que a gente precisa se atentar. Às vezes, o datasheet ele está indicado para uma certa gama de sensores, né? E aí você precisa analisar qual é o sensor que você está comprando ali com os últimos números. Que aí ele vai ter aqui, né, uma certa diferenciação entre eles, ok? Então, a resistência, a taxa de resistência que ele varia ali. Então, por exemplo, até porque esse aqui é um sensor que varia a resistência também dele, né, com a temperatura. Então, você consegue fazer essa medida de relação de resistência com temperatura, tá? Então, é basicamente isso. O termistor, ele vai gerar uma tensão, né? Então, ele varia. Quando você coloca, vou explicar isso também em aula, tá, gente? Quando você tiver uma diferença de temperatura entre os terminais, né, ele vai gerar uma diferença de tensão, ok? Automaticamente, você não precisa alimentar ele. Isso aí é um efeito por conta do material, então vai ter toda essa explicação lá. Então aqui ele mostra basicamente que ele vai ter essas resistências aqui, né, mas ele vai conseguir medir essas temperaturas aqui, ok? Então aqui ele está falando, ó, que vai ter um erro de mais ou menos 1%, para os componentes, né? Então vai ter uma certa tolerância aí. For components with creation system. Né? Então a gente tem algumas informações que a gente consegue tirar do datasheet, ok? Então o que eu gostaria... Eu não entendi isso daqui, por que tem diferenças? Agora que eu não estou entendendo isso. Velho, é isso daqui. Erro é 1% para componentes com... Tá, mas onde que está essa informação? De 1% e 2% para outros.
Não estou entendendo isso. Olha, aqui fica mais fácil de entender, porque, por exemplo, essa tabela, com essa informação, eu não estou entendendo muito bem. Mas olha só, é isso que eu quero mostrar para vocês. Geralmente, ler um datasheet não é tão simples assim. Porque ele está falando, olha, tem tolerâncias de 1%, 2%, 3%, 5% e 10%. Mas aqui ele está falando outra coisa, né? Mas eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer com essa tabela. Mas tem uma certa especificação quando você vai comprar o sensor. Ó. Tem o número aqui nesse código, tem várias coisas. E uma das coisas que ele está indicando é essa letra aqui. Ó. Essa letra, ela está falando qual é a tolerância que você vai ter de erro ali. Então, o F você vai ter de 1%, o G 2%, o H 3%. Então, você vendo essa letra, você já consegue definir qual que é esse erro que você pode ter no sensor. Então, às vezes o datasheet, ele é meio complicado de você ler, assim, você vai ter que, por exemplo, só nessa olhada aqui que eu estou dando, né, rápida, não consigo falar para você o que significa essa tabela, eu precisaria entender bem o que ele está falando, né. Às vezes essa informação não é muito clara, né? Mas, por exemplo, aqui a gente já consegue uma informação mais fácil de entender, né? Que você teria essas tolerâncias aqui dependendo da letra que tiver na hora que você for comprar o datasheet, o sensor, beleza? Então, o que não está escrito aqui, ele está falando que aqui é a tolerância de 1%, então provavelmente esse aqui que ele está vendendo, né? É o F, né? Que tem essa tolerância de 1%, certo? Então, a hora que você compra, você pode até conferir isso na hora que chegar, né? Essa descrição que está falando que é a tolerância de 1%, a hora que você comprar, ele vem, né, escrito em algum lugar, né, na hora que você for comprar, esse código, tá? E aí, você pode conferir isso. Então, o que eu vou querer que vocês façam, né, para essa dinâmica aqui que vocês vão entregar? Eu quero que vocês escolham qualquer um desses sensores que tem aqui na loja do Flip-Flop, né? Então, vem aqui em sensores, pode escolher qualquer um desses, tá? E aí eu quero que vocês coloquem essa descrição lá na entrega da tarefa, né? Coloquem essa descrição, mas também tentem tirar alguma outra informação do datasheet. Então, coloquem o datasheet lá, então dá para subir, né, esse arquivo. Aqui eu não estou como... Então, você pode vir aqui, né, comentar, colocar a descrição que tem lá na página do Flip-Flop, colocar qual que é o sensor, né, que vocês colocaram. Então, põe o link, né, para eu poder encontrar também mais fácil. Podem mandar o arquivo do datasheet. Daí eu quero que vocês comentem aqui também no texto online quais informações que vocês acharam no datasheet que é diferente do que está na descrição ali, né, o que tem a mais no datasheet, o que vocês conseguem observar de diferente, tá? Isso aqui vai ser um exercício que não vai valer nota, não vai valer nada, é mais para vocês treinarem essa leitura do datasheet, para vocês verem que realmente é um pouco difícil, não é tão simples, né, que nem eu estou mostrando aqui. A hora que você pega o datasheet, tem às vezes informações muito, né, específicas para aquele sensor. Então, vê se vocês conseguem identificar alguma coisa diferente que está na descrição, tá? Mas é basicamente isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês hoje. Vocês vão ver que vai ter datasheets que são bem grandes, às vezes, dependendo do sensor, que tem informação de comunicação também, dependendo da complexidade do sensor, tá? Então, vai ter várias coisas aí que vocês podem observar no datasheet, tá? Mas tentem, né, ter essa leitura, porque aí a gente vai ver. Eu quero que vocês tragam depois, né, vai ter as dinâmicas que vocês vão apresentar alguns datasheets, aí é que vai valer nota daí. Aí eu quero que vocês tragam, né, algum estudo sobre algum sensor, algum datasheet aí que vocês vão pegar, né, e explicar certinho, olha, essa informação significa isso, essa informação significa aquilo, né? Então, para
que a gente tenha aí mais contato com vários datasheets aí de vários tipos de sensores, etc, tá? Então agora vai ser mais para um treino aí para vocês conseguirem ler alguma coisa de datasheets. Isso vocês podem fazer a entrega para a semana que vem, ok? Dentro desses grupos aí que foram definidos, certo? Pelo que eu estou vendo aqui, quase todo mundo já preencheu, faltam só duas pessoas ali no grupo 1 que está faltando. Então, eu vou preencher lá, tá? Então, mesmo que aí quem tiver faltando de grupo lá no Moodle, eu vou preencher no grupo 1, tá? Então, vai ficar no grupo 1 quem tiver sem grupo ali. De hoje era isso, gente. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma coisa que tem... Ali na dinâmica, ali que vocês precisam entregar, é bem simples, tá? Peguem o link, põem o link lá no texto online, pega a descrição, tá? E aí mandem o datasheet também, façam o download do datasheet, mandem o datasheet. É só para ver se vocês também conseguem modificar dentro do mesmo grupo e etc, tá? É mais para a gente ver se a gente consegue fazer isso, beleza? Tudo certo, gente? Beleza, professor. Certo? Então era mais isso por hoje. Então vou interromper aqui.